Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Hoje, 25 de janeiro de 2021, ou melhor, 22. E como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E com muita alegria nós vamos cumprimentando todos os amigos e amigas queridas que vão chegando. Boa noite. Boa noite, Luchese, Márcia, Sueli, toda a família Reis que estão sempre conosco, Erli. Que bom! Os nossos amigos vão chegando e nós vamos iniciando, mandando um abraço também para o nosso amigo Vicente, seja muito bem-vindo, amigos e amigas queridas. Para o nosso início da noite de hoje, nós vamos abrir aqui um pequeno trecho do livro Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem 118, em Nossas Tarefas. E o benfeitor Emmanuel vem dizendo: em nossas tarefas, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Essa fala é Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E o benfeitor nos traz a seguinte reflexão: muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta a realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Abracemos os deveres humildes, com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo. E aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Queridos amigos e amigas que nos acompanham, vamos orar. Vamos orar agradecendo ao Mestre Divino a oportunidade de nos reunirmos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e rogando a cada mensageiro que nos ampare, que nos fortaleça, que nos oriente. Nós iniciamos e só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que bom, estamos aqui juntos. Boa noite, Anne, Pedro, Sandra, Eudócia. Amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje, 25 de janeiro de 2022, e nós vamos dar continuidade ao capítulo 8. Bem-aventurados que têm coração puro. E nós vamos ver o item 11,
Esse capítulo, bem-aventurados que têm coração puro, nós iniciamos já há algumas semanas. Hoje nós vamos ver o item 11. E o subtítulo do item 11 é sobre escândalos. E é uma coisa até impactante, porque é uma fala de Jesus que, à primeira vista, nós levamos até um susto. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E é o que eu sempre coloco, a importância de, ao lermos o Evangelho, ou qualquer leitura que estejamos fazendo, procurarmos compreender a mensagem na sua profundidade. Porque será que Jesus iria realmente ensinar isso? Se você fez alguma coisa, corte a sua mão. Precisamos compreender o que ele, na realidade, quis nos ensinar. E no Evangelho de Mateus, como eu disse, no capítulo 18, nos versículos 6 a 11, e depois, no capítulo 5, versículos 29 e 30. O evangelista começa a narrar o que Jesus vem falando para os seus discípulos. E agora é Jesus se pronunciando. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Essa passagem é forte e requer bastante cautela para lermos e buscarmos compreender. E nós vamos, sem pressa, procurar entrar nessa fonte que é o Evangelho do Cristo. Primeiro, quando ele diz que melhor seria atar ao pescoço uma dessas mós, o que seria mó? Mó tem vários significados, mas o significado aqui que Jesus quer trazer é de uma pedra pesada, redonda, utilizada no moinho. E aquela pedra, o asno ia girando e ela ia moendo os grãos. E Jesus diz: se alguém escandalizar a uns destes pequenos que creem em mim, era melhor que uma pedra dessa fosse atada ao seu pescoço e ele fosse lançado no fundo do mar. Vamos prosseguir. Prosseguindo, nós vamos lembrando que Jesus, nós estamos no capítulo 18, versículos 6, de 6 a 11. Mas o capítulo 18, ele começa no versículo 1. Para Allan Kardec selecionou para a nossa reflexão esses versículos. Mas para que nós possamos compreender melhor por que Kardec traz esses versículos, nós vamos começar a ler desde o versículo 1, desde o primeiro versículo do capítulo 18, para uma melhor compreensão, para entender por que Jesus se pronuncia dessa maneira. Então, no capítulo 18, versículo 1, que não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que foi narrado pelo evangelista Mateus, começa o evangelista Mateus trazendo a seguinte narrativa:
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Nós compreendemos, nós, seres humanos, estamos nos esforçando. Os discípulos de Jesus conviveram com o Mestre durante 3 anos. Eles já tinham uma compreensão, mas a vaidade, o interesse, queriam saber, quando chegassem ao céu, quem que é o maior no reino dos céus? E Jesus, como sempre, aproveita para dar uma lição. Jesus não responde a eles. Jesus os responde de uma forma que eles têm que parar para refletir. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Nós precisamos compreender que aqui Jesus não se refere a uma criança. Ele utiliza-se daquele menino que ali estava, porque a criança é um espírito com a sua bagagem, mas enquanto ele está no seu corpo infantil, ele tem aparência o quê? De pureza, de simplicidade, de inocência. Então, é isso que Jesus ensina aos discípulos. E, a partir daqui, Kardec seleciona o trecho a seguir, que nós começamos a ler. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. E Jesus prossegue: ai do mundo. Ele se utilizava dessa palavra. E quando ele queria enfatizar, tem uma passagem no Evangelho que tem os sete ais. E ele diz: ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem, por quem o escândalo venha. Nas traduções mais recentes, essa palavra escândalo, ela está traduzida por tropeço. E nós lembramos, Jesus se comunicava com aquele povo utilizando-se do aramaico ou do hebraico. Ambas as línguas tinham poucas palavras. Uma palavra só era utilizada, muitas das vezes, com vários sentidos. Mas, no lugar de escândalos, poderíamos colocar: ai do mundo por causa do tropeço, dos tropeços, pois é necessário que venham tropeços. E o que é tropeço? Tropeço é tudo que leva o homem à queda. E o que leva o homem à queda? A perder-se pelo meio do caminho. O mau exemplo, princípios falsos, o abuso do poder e muitas situações que podem fazer com que o homem perca a sua reencarnação.
Mas prossegue Jesus: tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele vai ensinando aos discípulos a vigilância. Não sejam orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Não façam pouco daquele humilde, daquele seu irmão de caminhada, que ainda é simples, é humilde, como esse menino. Jesus queria transmitir esses ensinamentos. Ele não fala com essas palavras, mas a sua intenção era essa. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele diz: eu estou aqui. Eu sou o Filho do Homem. Eu estou aqui para ajudar, para orientar, para esclarecer. E ele prossegue. Aí, essa parte é forte, mas nós vamos refletir com cautela, com tranquilidade. Porque senão, se nós lermos, e muitos leem a Bíblia num sentido literal, é uma loucura. Porque se nós formos ler num sentido literal, nós vamos dizer o quê? Jesus se manifestou dizendo o que eu vou ler agora para vocês. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Mas Jesus ainda continua. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Imaginem, Jesus fala no sentido figurado. Ele não iria dizer: cortem a mão, cortem o pé, fiquem cegos. Precisamos de bom senso, como nos ensina o codificador. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Amigos e amigas queridas, essas passagens se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Convido vocês depois a lerem, refletirem. Precisamos compreender essa fonte divina. Mas Kardec, agora no item 12 do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem fazendo os comentários com relação a essas passagens trazidas por Mateus. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. E o que nós trouxemos na atualidade, a palavra escândalo
ela pode ser traduzida também como um tropeço, mas um tropeço, como eu disse, que leva o homem à queda. Então, Kardec diz tudo que atente contra a moral. E o mau exemplo, o abuso de poder, quantas situações que podem implicar nesse escândalo que reflita na moral, no decoro. Mas ele prossegue, o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. O codificador, ele diz, essa ideia vai depender do que seja provocado. O que provocou essa situação? Qual foi o ruído que ela trouxe? O que se manifestou dentro daquele ambiente, dentro da sociedade, dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho? O que aconteceu? Muitas pessoas prosseguem ele, se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. E aqui nós temos que compreender que, de acordo também com a época, os costumes, os lugares onde nos encontremos, uma situação pode ser considerada um escândalo moral e, passado anos, séculos, aquilo é uma coisa normal, que não acarretaria nenhum mal-estar. Mas ele diz que muitos procuram evitar esse escândalo em função do orgulho. Anos atrás, séculos atrás, há um século e meio, 2, uma moça que engravidasse fora do casamento era um grande escândalo. E o que a família fazia muitas das vezes? Retirava ela do meio social, colocava ela escondida em algum lugar. E quando aquele filho nascia, aquele filho era dado em doação, aquele filho era descartado. Por quê? A pessoa, a família, procurava evitar o escândalo, porque isso iria ferir o orgulho, o nome que aquela pessoa possui, aquela família possui. Hoje é uma situação normal, corriqueira, não vai mais um pai ou uma mãe afastar a sua filha do lar por ela ter engravidado fora do casamento. E outras situações que, dependendo do local, da época, dos costumes, poderiam ser considerados um escândalo. Mas Kardec nos diz, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo
tão a miúde empregada é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Mas, no item 13, Kardec prossegue nessa reflexão. E ele diz: é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores mais, só maus frutos dão. Kardec ele explica. Quando Jesus diz que é preciso que haja escândalo no mundo, não é que Jesus estivesse corroborando o erro, mas ele, como nosso governador espiritual, que conhece cada um de nós na nossa intimidade, ele sabia que o momento atual, quando ele estava aqui entre nós, mas que ainda continua sendo atualíssimo, nós ainda somos espíritos encarnados aqui, espíritos imperfeitos. E espíritos desencarnados também em volta do nosso orbe, também espíritos imperfeitos. Então, em função da nossa imperfeição, é que há os escândalos. E Kardec diz: deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. E Kardec encerra essa reflexão do item 13 do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós estamos quase no nosso horário das 20h30, que é a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, e é uma reunião que não é ao vivo, é à distância. Nós vamos encerrar agora a nossa live, e à distância, reunidos com os trabalhadores da nossa casa, reunidos com a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes e toda essa falange de luz que nos assiste, nós vamos acolher a todos os pedidos que chegaram à nossa casa até o dia de hoje. Agora, aqueles que desejarem também encaminhar os seus nomes para começar a fazer parte da reunião de tratamento, encaminhem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. E aproveitamos, lembrando a vocês que agora vamos estar de volta domingo, 20 horas, pelo Facebook e Instagram, no nosso Evangelho no Lar. E nós vamos encerrando, convidando também vocês, quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede. E vamos, quem ainda não se inscreveu, entre nos nossos canais, se inscrevam, compartilhem, façam comentários, vamos semear a luz. Mas vamos, amigos, faltam apenas 1 minuto, vamos passar o WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD, é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 341 6316.
1999-341-6316. A Doce Paz de Jesus, para Arnaldo, Mariana, Liete, Marli, Rita, Sueli, Eudócio, Inês, Sandra, Anne, Pedro, Márcia, Valdeci, Vicente, Erli, todos os amigos queridos, Lucchese, todos os que estão aqui conosco, a paz de Jesus, sempre no lar, no coração de cada um de vocês. Até domingo.